Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou comentar a minha humilde coleção de ônibus. Eles não são muitos, acho que tem aqui uns 10 ônibus e esses são poucos os que eu tenho e são aqueles que eu adquiri em alguma situação bem de promoção, assim, na maioria das vezes, né? A minha coleção ela é uma coleção essencialmente de revistas mensais e graphic novels, histórias autocontidas, uma coleção que passou a ter uma cara mais diversa depois que eu criei o canal, né, e passei a experimentar outras leituras. Mas confesso que tanto quanto outros colecionadores, eu me peguei surpreendido quando a Panini resolveu trazer o formato ônibus para o Brasil. E tem coisas que são, assim, irresistíveis, né? A gente acaba adquirindo porque durante muito tempo a gente sonhou em ter esse material e agora está sendo possível vê-los lançados por aqui, né? Nem todos os ônibus são necessariamente fundamentais e nem todos os ônibus que eu já comprei eu ainda os tenho. Por quê? Porque eu leio e se o quadrinho não me seduz a ponto de eu desejar reler no futuro, ele vai para negociação e troco por outro material sem problema algum. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Mulher Hulk do John Byrne, que muita gente elogia e considera um dos grandes trabalhos do John Byrne. Eu peguei, li, entendi que não era o tipo de quadrinho que eu gosto, não é o tipo de quadrinho que eu ia reler, não era uma coisa que eu dedicaria o tempo novamente, então não fiz questão de mantê-lo na minha coleção. Isso aconteceu também com Cole, né, o Conquistador, que é um ônibus parrudo, de um personagem muito parecido com Conan, e que na hora ali eu fiz um balanço e entendi que, poxa, não é pra mim, não curti. É muita coisa em um volume muito grande e sem cores, em uma linguagem que eu prefiro o Conan, então não vi motivo de manter na minha coleção. Esses são os que eu estou lembrando agora, que eu já tive aqui e dei embora, né? Também ano passado eu até fiz um vídeo sobre ônibus e comentei, ou era uma live, comentei que eu me desfiz dos ônibus do Quarteto Fantástico do John Byrne, né? Que também foi uma leitura que não me pegou, não me fisgou, muita gente adora e eu entendo quem goste, mas para mim eu prefiro o material mais recente do quarteto e, por exemplo, vou mostrar aqui que eu tenho o quarteto do Mark Millar. Cada um tem o paladar que lhe apetece, né? Isto posto, o ônibus que hoje considero que envelheceu mal rapidamente é esse aqui, ó, o ônibus do Universo Marvel pelo Frank Miller. Ele saiu com uma minissérie que era o Eu Wolverine, já tinha sido lançado em capa dura pela Panini, e depois com mais algumas edições feitas pelo Frank Miller. No momento pareceu um material interessante, não havia o anúncio ainda da saga do Homem-Aranha, por exemplo. Algumas dessas edições já foram publicadas na saga do Homem-Aranha, outras do Capitão Marvel e do Incrível Hulk devem ser publicadas em alguma edição futuramente. Acabou que esse material aqui se tornou irrelevante, né? Por quê? Porque as mesmas histórias estão presentes em outros encadernados. Eu particularmente gosto deste ônibus porque ele é um dos poucos ônibus da Marvel que foge o padrão daquela capa preta, né? Ele tem uma capa bem emblemática, com Luke Cage, Justiceiro, Homem-Aranha, Capitão América e tal. Mas não dá para você fazer aquisição ou justificar a manutenção de um quadrinho na sua coleção só pela capa, né? Mas ele está por aqui, por enquanto. Mas é um material assim que eu não tenho um apego muito grande, né? Eu faço uma analogia dos ônibus com um carro de luxo. É muito bacana você ter na garagem, mas todo ano vem o IPVA, né? E o IPVA do ônibus, no caso, é a leitura. Observem que eu gosto mais desse tipo de ônibus, que é até umas 500, 600 páginas, porque fica mais fácil o manuseio, né? Esse, por exemplo, Os Eternos do Jack Kirby, foi um dos primeiros que a Panini lançou. Eu lembro que ela lançou primeiro o ônibus do Conan, depois, se não me engano, já veio do Quarteto Fantástico, veio aquele do Capitão América, do Jack Kirby, né? A bomba enlouquecedora, algo assim, e saiu esse dos Eternos também. Esse dos Eternos eu peguei numa promoção na loja da Panini ou na Magazine Luiza, no Marketplace, alguma coisa, né?
e li até boa parte, não li todo, mas é um material que tem muito texto. Era o Jack Kirby dos anos 70, tem muito conceito de ficção científica, né? Então foi um material que eu acabei não resenhando aqui no canal, mas quando tiver de férias eu vou tentar dar uma relida nesse material, porque eu considero assim a gênese, né, de muita coisa que talvez até ajude a entender o que eu estou lendo agora, que é o Quarto Mundo do Jack Kirby, que saiu em edição absoluta. O ônibus mais recente que eu comprei para minha coleção foi esse do Batman que eu comentei aqui. Paguei 70 e poucos reais numa promoção da Panini. Então fica de olho nas promoções da Panini, porque se você gosta de xepa, sempre está rolando. Eu vou inclusive deixar o link aqui de uma promoção que está tendo agora, que é o Outlet Panini, e tem muita coisa com até 70% de desconto. O link está aqui na descrição do vídeo. Tem um ônibus, tem edição absoluta, dá uma olhada lá, quem sabe você não encontra alguma coisa. Esse do Batman eu tinha, né, as duas edições iniciais desse arco do Batman de uma Terra Alternativa, né, que é a Terra 1, eram 3 encadernados. Esse terceiro aqui eu não encontrava de jeito nenhum, e quando esse ônibus apareceu em promoção, falei, vou cofrá-lo. Já li, esse aqui é bem facinho de ler, são 500 e poucas páginas, é um material bem legal, escrito pelo Geoff Johns. Agora, do lado de cá, tem um ônibus que é um absurdo, mas é para noventista, que é o Hulk do Peter David, né? O Hulk do Peter David. O X-Factor do Peter David, onde ele, depois daquela fase Gênese Mutante, né? Ele estrutura toda uma equipe ao redor do Destrutor, da Polaris, o Guido Carrozella, Hans Sinclair. Esse também eu já comentei aqui no canal. É um material para quem é fã de X-Men, gente. Não adianta, se você não é fã do X-Men, você querer pegar isso aqui, porque ele é amarrado com outros grandes arcos dos X-Men, como Canção do Carrasco, eu acho que Atrações Fatais também. Tudo isso vai ter consequência, né, nesse ônibus do X-Factor do Peter David, porque tinha muito evento que acontecia simultâneo, então não dá para você simplesmente ler isso daqui e achar que tá bom, isso aqui só eu vou entender. Não vai. Grande parte do desenvolvimento que o Peter David faz para os seus personagens, sim, acontece aqui. Mas, por exemplo, tem um arco onde o Pietro é seriamente envolvido por ser filho do Magneto, nas Atrações Fatais. Tem o arco do Destrutor envolvido com o Ciclope, o Cable, que é em Canção do Carrasco. E tudo isso, as continuações, as conclusões das histórias acontecem em outras séries, não necessariamente na série do X-Factor, né? Isso posto, vamos acelerar aqui, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Tem aqueles ônibus que saem aqui como um ônibus, mas que não é completão, né? Para vocês verem que eu não sou hater do John Byrne, eu tenho aqui, ó, a Tropa Alpha do John Byrne. Então nem tudo que eu comprei de John Byrne eu dei embora, né? Como eu dei embora a Mulher Hulk e o Quarteto Fantástico, eu acabei ficando com a Tropa Alpha, porque esse material eu sempre quis ler e era muito difícil encontrar as edições da Tropa Alpha, né, que saíram aqui naqueles maiores clássicos. Então esse foi um material que a Panini encadernou das edições aqui, ó, 1 a 29, né, da Tropa Alpha, e mais algumas edições aqui de Guerras Secretas 2, e a gente tem a oportunidade de ler essa série, uma série que o John Byrne praticamente construiu esse time de super-heróis canadenses, que poucas vezes foi publicado no Brasil, né? Eu lembro que saiu isso aqui em formatinho, na era da Abril, isso saiu também nesses maiores clássicos que a Panini lançava logo quando ela chegou aqui no Brasil, e depois nunca mais a gente viu uma republicação da Tropa Alpha, que inclusive acho que está com título lá fora saindo agora. Material muito bom. Falando de... Aqui é desse, eu vou comentar daqui a pouco. De grandes arcos e grandes fases, talvez o meu segundo ônibus favorito, que o primeiro eu já vou adiantar para vocês que passou uma moto aqui agora, é o ônibus da X-Force, mas esse ônibus da Aniquilação é a síntese, né? A síntese do propósito de um ônibus, pegar todo um mega arco, todo um mega evento, juntar em uma única edição e te dizer, ó, toma, lê aqui que você vai entender tudo. Eu acho que esse é o propósito de um ônibus. Aqui tem todas as minisséries da saga Aniquilação, todos os prólogos, vários extras, são 880 páginas, tem muita página que é só, acho que são mais de 60 páginas de extras,
mostrando, por exemplo, ficha de personagens cósmicos da periferia do universo Marvel, personagens como Quasar, Vorax, aqui, por exemplo. Ó, essas fichas são excelentes fontes de pesquisa para quem gosta de saber algo mais dos personagens. Então, por exemplo, toda a biografia do Peter Quill, Senhor das Estrelas, a biografia oficial mesmo do personagem, tá aqui, ó. Tá aqui, pelo menos até os eventos mostrados na Aniquilação. Daqui para frente você tem que depois atualizar. Então eu gosto muito desse ônibus, muito. Acho que é um material que tem assim teve o melhor custo-benefício. Esse aqui foi um ônibus que eu abri a exceção, não peguei tanto assim na promoção. Eu lembro que ele estava R$190, eu fui lá e comprei, porque achei que não ia baixar mais do que isso. Depois até baixou, acho que agora ele está esgotado, não sei. E tem o Aniquilação parte 2, né? Aniquilação a Conquista. No primeiro ônibus da Aniquilação a gente viu o Aniquilador lidando com os heróis, né? Com o lado cósmico da Marvel, tentando exterminar o lado cósmico da Marvel. E aqui a gente vê o Ultron sendo absorvido pela Falange. É um negócio doideira de inteligência artificial tentando destruir a vida orgânica, né? E aí tem a participação do Adam Warlock, tem a participação dos Guardiões da Galáxia, tem a participação da Tropa Nova, né? É um ônibus assim também de responsa, com também 800 e poucas páginas e todas as minisséries envolvidas. Então, se você como eu gosta desse lado mais cósmico da Marvel, os dois ônibus da Aniquilação é 100% de aproveitamento. Os últimos 4 ônibus que eu tenho aqui na mesa, e eles são ônibus que eu gosto bastante, tá? Vou começar aqui pelos 7 Soldados da Vitória. Esse foi outro que eu paguei em menos de R$100, também em alguma oferta. Faz um tempinho que foi lançado. Esse é de 2022. E reúne todas as minisséries que o Grant Morrison escreveu para personagens como o Senhor Milagre, Frankenstein, Zatanna, Orion, menino... Orion, menino bruxo? Tem aqui, ó, um cavaleiro, um escapista, um bruxo, um policial ousado, um monstro, uma sobrevivente e uma mágica. Eles são os 7 Soldados da Vitória. Isso aqui é espetacular, espetacular. É o Grant Morrison, assim, pegando personagens do 5º escalão da DC e entregando uma minissérie, praticamente um novo universo para DC explorar, né, que rendeu, assim, coisas incríveis. Eu tô tentando pegar aqui o nome dos desenhistas envolvidos, porque eu lembro que eu ficava muito impressionado. Ó, Simone Bianchi, Pasquale Ferry, Fraser Ing, Doug Mahnke, Fred Williams II e Jay Williams III, entre outros, né? A tradução do Mário Luiz Barroso com a edição do Fabiano Bernardini. Cara, eu lembro que eu li Os 7 Soldados da Vitória quando saiu a primeira vez em minissérie. E essa foi uma minissérie bem longa, se eu não me engano, acho que são 12 edições. Se eu não me engano, são 12 edições. Foi um ano sendo lançada as minisséries dos personagens individuais. E depois tem a minissérie que reúne eles, ou é a primeira que reúne eles depois individuais, uma coisa assim. E é um material do Grant Morrison que, para mim, só fica abaixo aí do trabalho dele nos X-Men, que influenciam a franquia até hoje. Gosto muito de 7 Soldados da Vitória. Outro que eu gosto muito, e aqui reúne um time de peso, é o Authority. Esse também eu já fiz vídeo aqui no canal, né? Warren Ellis, Mark Millar, Brian Hitch, Frank Quitely, Dustin Nguyen. Cara, o quadrinho que talvez redefiniu o que são as equipes de super-heróis no século XX, né? A Authority chegou chutando portas. A Authority foi um negócio assim arrebatador. Um quadrinho definitivamente adulto, que inclusive se permitiu zoar os quadrinhos de super-heróis, né? A gente tinha esse cara aqui que era o Apollo, que era uma versão homossexual e mega poderosa do Superman misturado com o Sentinela. A gente tinha esse outro cara aqui que era o Meia-Noite, que era o namorado do Apollo e também era homossexual e também era violento pra caramba. E a Jane Sparks, que era o espírito do século XXI. Se eu não me engano, inclusive, está saindo uma nova série da Jane Sparks lá, e isso pode significar um retorno do Authority. Eu sei que essa linha está sendo, aos poucos, incorporada, né, ao universo DC,
mas é bem aos poucos mesmo, a gente não vê esses personagens sendo muito utilizados. Recentemente eu resenhei aquele Universo DC contra Amanda Waller, né? E tinha alguns personagens aqui da Wildstorm que apareciam lá, mas eram mais os personagens de Wildcats de Gen 13, não eram os personagens do Authority. O Authority é uma equipe de super-heróis anarquistas, um negócio doideira demais. Muito bom também esse ônibus. Deixa eu ver aqui, são quantas páginas esses aqui? Eu tenho dificuldade em encontrar a quantidade de páginas desses negócios aqui, gente. Mas 984 páginas, quer dizer, quase 1000 páginas de doideira. Personagens assim, além do Apollo, além da Meia-Noite, tem o Mago, né? Não o Mago, é o Xamã, eu acho que é o Xamã. Tem o cara que é o espírito das cidades, que ele se comunica com as cidades. Os vilões são vilões completamente despirocados das ideias. Então, Authority é um material assim que todo leitor de quadrinho que já transcendeu um pouco precisa dar uma lida. E aqui eu tenho um também que faz pouco tempo que eu adquiri, Quarteto Fantástico, Mark Millar e Brian Hitch, aí mesmo a equipe de Supremos, né? A versão do Quarteto Fantástico que redefiniu um pouco alguns conceitos da equipe para o século XXI, que entregou uma versão bem ousada do Dr. Destino e depois mostrou que o Dr. Destino estava sendo fantoche de alguém ainda pior que ele. Eu gosto muito desse arco do Mark Millar e é esse arco que depois vai levar para a fase do Jonathan Hickman. Esse ainda não peguei para ler, né? Essa fase do Jonathan Hickman saiu em Omnibus também faz alguns meses e eu vou em breve. Esse é um dos que estão na minha lista de futuras aquisições. O Quarteto Fantástico pelo Jonathan Hickman é um desejo para o meu futuro não tão distante. Quem sabe aí na Black Friday ou em alguma promoção antes, né? Eu vou até dar uma olhada nesse link que está aqui na descrição, porque eu vi que tem algumas edições lá bem caprichadas de preço. Pode ser que esse já esteja, eu faço uma loucura. E o meu ônibus, desses poucos que eu tenho, o meu ônibus favorito da vida, assim, até agora. Já li vários outros, mas esse é o que eu gosto mais. É esse ônibus da fabulosa X-Force do Rick Remender. Isso aqui é bom demais. Eu lembro de ter lido isso daqui quando saiu na X-Men Extra, né? Eu acompanhei a X-Men Extra durante muito tempo só para ler esse título, porque entre outras coisas ele brincava com a Era do Apocalipse, o Deadpool foi integrado à equipe, mais para frente a gente vai ver justamente o arco da Era do Apocalipse, a gente vai ver o Capitão Britânia sendo envolvido por causa da Psylocke, tem a arte do brasileiro Greg Tocchini, tem o Esad Ribic. Cara, é muito bom. Aí, o final desse arco aqui, dessa grande fase, tem uma Irmandade de Mutantes liderada pelo Daken e pelo Dente de Sabre, com a Mística, com outros exilados da Era do Apocalipse. E tem o Fantomex, que para mim foi o personagem que o Grant Morrison criou na sua passagem pelos X-Men, que mais contribuiu para a franquia, né? Fantomex é um Gambit melhorado aí, pelo menos na minha opinião. Ele conseguiu pegar o conceito do Gambit, melhorar e entregar um personagem bem legal. Essa também acaba sendo a única passagem na franquia X onde o Deadpool pode ser levado a sério. Na minha opinião, a melhor participação do Deadpool em uma equipe é justamente aqui durante a X-Force do Rick Remender. Esse papo foi meio descontraído e desconstruído para dividir com vocês aqui a minha humilde coleção de ônibus. Estou começando a me adaptar a esse formato. Comenta aí se vocês também são colecionadores de ônibus tímidos como eu, ou mais empolgados e que fazem aquisições mais ousadas. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Forte abraço, até a próxima.